Olá, tudo bem com você por aí? Começando agora mais um episódio de Você Empresário. E hoje eu tenho a honra de fazer um bate-papo com o Marinho Ponce. O homem não é fraco não, hein, gente? Fala de franquia, fala de empreender. Tem a última cerejinha do bolo, que essa daí ele me surpreendeu quando contou, que eu vou deixar só para o final. E fala também de morar fora, como é para um brasileiro morar e trabalhar na Europa. Marinho, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua história. Eu sei que tem muita coisa para você nos ensinar. Eu falo sempre aqui, tem gente que vem para trocar ideia e tem gente que vem para dar aula. Então eu estou pronto aqui para aprender, quero te ouvir e muito obrigado pelo seu tempo, por deixar aí uma agenda para a gente. Estou muito feliz por receber você aqui. Marcos, obrigado, cara. Super legal participar do teu canal. Bom, eu fui um executivo de franchising durante 35 anos no Brasil. Comecei em 1987, fazendo startup de pager no Brasil, bips. Lembra dos bips, aqueles pequenininhos que davam na cidade, Lembro. médicos e tudo mais, pela Portugal Telecom, e fiquei 12 anos lá, a empresa cresceu, nós éramos em poucas pessoas, e foi pelo sistema de franchise, foi onde eu aprendi franquia, né? Onde eu entrei no mundo do franchise, que para mim era eu não sabia o que era, não tinha a menor ideia, até porque minha formação não tem nada a ver com franchise, eu sou designer, por aquilo que pareça, né? Não tenho nada a ver com executivo, eu sou designer, e aí eu desenhava para um executivo que trabalhava na PepsiCo, ele foi chamado para fazer esse startup, me levou com ele, e eu fui. Bom, foi muito bom porque por uma conjunção de sorte, astros, cada um fala o que quiser, eu estava no lugar certo no momento certo, porque em 1987 aí não existia uma lei de franquia, a franquia não era conhecida no Brasil, era o startup do sistema de franchising também, foi onde eu aprendi sobre franchising. E aí veio a lei em 1994, onde eu participei bastante, ativamente, e eu fiquei 12 anos na empresa. Fiquei 12 anos lá e a empresa se tornou a maior operadora de pager da América Latina, foi muito legal. Isso me deu muito know-how no sistema de franquia. Eu fui o executivo de franchise mais novo da história de telecomunicações no Brasil. Foi muito bacana isso, que eu era um garoto, era um menino, e eu virei gerente em menos de um ano, por mérito, sem passar por coordenação, supervisão, acabei coordenando toda a única a única linha positiva do DRE, que era exatamente as linhas de franchise, onde entrava o dinheiro, entrava os royalties na empresa, e eu fui responsável por ela 12 anos. Depois nós ganhamos a licitação da telefonia celular, nasceu a banda B, né? Eles ganharam e foram para a telefonia celular. Então, o que acontece? Isso para mim foi muito, muito interessante, porque eu pude discutir muito com outros poucos executivos que existiam no mercado de franquia, porque era um mercado que estava vindo meio sem rumo, entendeu? Cada um queria fazer o que queria. Então, a lei ela veio para regulamentar um mercado que estava indo a ermo, assim, né? Ele estava saindo meio na loucura. Quer dizer, você não protegia nem a franqueadora, nem o franqueado, né? Virava uma loucura. Porque, como qualquer mercado sem regulamentação, vale o que está escrito na caneta, entendeu? E aí, quem é mais forte, caneta melhor, né? Então, Sim. a lei ela veio exatamente proteger franqueado e franqueador, ela veio proteger um sistema, ela veio regulamentar um sistema. E foi muito bom, muito bom. Eu sempre fui muito defensor da lei de franchising e eu acho que foi o marco. Sem ela, eu acho que o franchising no Brasil não seria tão grande quanto é hoje, tá? Ele seria realmente uma bomba relógio. O que aconteceu? A gente, lá na frente, depois de 12 anos, nós ganhamos a banda B, telefonia celular, nasceu a BCP. Nesse momento, eu resolvi sair, que eu já tinha a ideia de sair do Brasil, já tinha a ideia de me mudar do Brasil, eu sou filho de italianos e tenho cidadania, eu já queria morar fora, foi uma experiência que eu queria ter tido na adolescência, não tive oportunidade, e eu queria ter isso daqui lá na frente. Então, o que acontece? Eu peguei e saí do mercado, resolver e sair do Brasil, quando a minha noiva engravidou, e aí eu, em vez de ser um cara que estava saindo do mercado para escolher outros mercados internacionais, eu me tornei um pai desempregado. Foi aonde eu sou músico,
né? Também sempre fui músico desde os meus 13 anos. Eu costumo falar que eu sou músico, estou executivo, né? Então, acho que é uma Entendo situação. isso. Uma é uma situação, outra é uma vocação. E eu acabei fazendo da situação uma vocação, né? Então, o que aconteceu foi que eu peguei, encontrei o Caíto, que era um amigo meu que estudou comigo no colegial, e ele estava vendendo óculos, já tinha Chili Beans, tinha criado a marca Chili Beans, encontrei ele sem querer, não via há muitos anos, uns 14 anos, alguma coisa assim, e ele falou para mim, eu fui comprar um óculos, na verdade, para fazer um show, com uma banda minha, com uma banda, e me falaram dele, eu fui. E eu acabei encontrando, vi que era o Caíto, um cara que eu conhecia, e ele falou para mim, um monte de gente fala sobre franchise, eu acho que eu tenho um negócio maravilhoso para ser franquia, não sei o que, todo mundo me pede, mas eu não conheço do mercado de franquia e tudo mais. Por coincidência, eu vinha do mercado de franchise. Já com know-how, né? Com muito know-how. Então, foi aí que eu entrei na Chili Beans, e aí eu fiquei quase 15 anos, foram 14 anos, alguma coisa, na Chili Beans, onde, aí não precisa contar um pouco da história, porque a Chili Beans todo mundo conhece, virou a potência que é hoje, a maravilha que é hoje, a inteligência e a cabeça do Caíto fez aquilo, a Chili Beans ser o que era, né? E com toda a equipe que estava no momento também, que era maravilhosa, entendeu? E hoje continua sendo, faz tempo que eu não tenho mais contato. Então é isso, eu sou um profissional, eu virei um profissional de franchise, no final das contas. Esse é um assunto até, ele vai ser bem interessante, tem 2 temas importantes para a gente abordar, para começar a avançar, para a gente não perder nada, tem que ser cirúrgico aí Quando você falou, acho que da lei, qual é a importância de existir uma lei, tanto para quem cede a sua marca para uso, que no caso é a franchise, quanto para quem adquire a possibilidade de usar uma marca, que no caso é o franqueado, o quanto a lei impacta e faz esse mercado ser tão poderoso, movimentar tanto dinheiro, como você falou, você comentou, né, o tamanho do mercado de franquias. O quanto a lei foi importante para isso acontecer, Marinho? Cara, é assim, imagina só, olha uma situação, Marcos, construa na sua cabeça uma situação. Nós estamos num mercado onde não existe uma lei, o franqueado, ele é uma pessoa que ele procura comprar uma franquia, por quê? Por um motivo muito simples. Ele não é tão agressivo quanto o empreendedor. O franqueado, ele não é um empreendedor. Por isso que ele vai buscar alguma coisa que já foi testada e aprovada, né? Ele vai buscar um sistema de franquia. O que ele quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Eu, em vez de criar uma marca e construir uma marca do zero e correr todos os riscos, não. Eu vou para um sistema que alguém já correu esse risco por mim. Então, vamos ser sinceros, ele tem muito mais um perfil, muito mais de ser precavido e cauteloso do que o empreendedor em si. O empreendedor, ele arrisca, ele constrói a marca, ele vai para cima, ele faz seus planejamentos, ele vai quebrar a cara, vai construir, vai voltar, vai não sei o quê. O franqueado, ele tem esse medo. Até porque ele não tem um fundo infinito. O fundo de dinheiro não é infinito. Então, quando você tem um sistema, um mercado que não é regulamentado, você concorda que isso vira uma terra de ninguém? Sim. Você vai jogar um campeonato de futebol, não tem regra, não tem juiz, bicho, vale canelada, vale puxão de orelha, vale chinela, vale qualquer coisa. Então, como era um mercado já novo no Brasil, sem uma regulamentação, o que valia? Valia o que estava canetado. Você concorda que as marcas podiam... Então, quer dizer, o potencial de melhor negociação é quem levava as melhores vantagens numa negociação de contrato, concorda? Quando você tem uma lei, a lei veio fazer isso, ela criou a COF, a Circular de Oferta de Franquia, que ela obrigou o franqueador a abrir a sua história. Para saber o que está comprando o franqueado, né? Exatamente, você traz transparência para um sistema e você abre as regras do jogo. Olha, o jogo é esse. O que você está comprando é isso. Você não pode falar amanhã que você foi enganado, porque você recebeu a COF. E na COF está tudo discriminado. Então, essa regulamentação foi maravilhoso para ambas as partes, porque você começa a jogar um campeonato que as duas partes conhecem a regra. Então, eu sempre fui absurdamente a favor da lei de franquia, absurdamente. É engraçado, porque Portugal não tem uma lei específica de franquia. Quando eu cheguei aqui, eu fui falar isso daí aqui
nas associações quase me excomungaram. Então, não quer dizer que não tem uma regulamentação. Tem uma regulamentação, mas aí vale o que está no contrato, é outro sistema. Mas uma lei específica para a franquia não tem. Não tem E uma eu acho que direção, né? Acaba se criando uma lei entre as duas partes, contrato bilateral, eu assino, você assina, vai. formamos ali a nossa lei, né? Então, aí você concorda que se você está franquia, que é um sistema de padronização, você acaba tendo uma rede despadronizada, porque quem negociar melhor consegue cláusulas melhores, quem negociar Sim, pior tem cláusulas piores. Então, quer dizer, sim. como é que fica um contrato que não tem um direcionamento meio que regulamentado, né? Eu não gosto, sinceramente, eu não gosto do sistema sem uma regulamentação. Então, acho que a lei é isso, a lei veio para ficar. E aí sim, ela possibilitou que o sistema separasse o joio do trigo. Quem não tinha boa intenção sai, ou melhor, dificulta, porque sempre acaba burlando ou dando um jeito, mas as marcas boas e que tinham uma boa formatação seguem e seguem com louvor, né? Como várias maravilhosas que existem no Brasil. E é Né? importante você ter uma sequência, né? Ter uma lei entre ambas as partes, até porque fica mais previsível, né? Eu sei que se eu fizer tudo que está acordado entre nós, que eu tendo a ter um resultado, óbvio que você vai ter algumas variáveis, porque depende de quem está gerindo aquela unidade especificamente, mas aí você passa a ter se torna mais óbvio, mais fácil de você entender qual resultado vai dar, né? Claro, não é só o resultado, você sabe o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, né? É. Quando você não tem uma lei, você vai por tentativa e erro. Aí eu faço. Aí o outro fala, pô, não era assim. Não, mas onde está escrito? Não está escrito em lugar nenhum. Vou fazer. Entendeu? Alguém me falou depois. Eu E acho eu muito sou complicado. daqueles, me desculpa por te interromper, mas eu sou daqueles que eu acho que às vezes não saber o que não fazer é até mais importante do que saber o que fazer, né? Lógico, é lógico. É claro que sim. É claro que sim. Tanto é que você anda na rua e as placas estão falando para você: não vire à direita, não vire à esquerda, não pode estacionar, não sei o que. Ela está mostrando o que você não pode fazer. Então, tudo o resto você pode, pô, segue. Não é? É muito mais Se, fácil, bicho. Né? se não Então, disse que não, quer dizer que pode, né, Maria? é isso. Então, o que acontece? Eu trabalhei durante 35 anos, eu trabalhei no Brasil como um executivo de franchising, fui diretor da Chili Beans, aí todos esses 14 anos que eu fiquei na Chili Beans e tudo mais, cuidava de toda a parte de expansão, passei pela diretoria comercial, diretoria de marketing, sempre a diretoria de expansão teve comigo desde o primeiro dia, até o último dia que eu fiquei em casa, com uma equipe maravilhosa, tinha uma equipe que realmente umas meninas ali que realmente eu não era nada se não fossem elas. Elas realmente eram brutais, brutais. E graças a Deus eu consegui. Eu acho que essa é a função do gestor, né? Construir pessoas e desenvolver pessoas. E hoje elas são pessoas que eu amo de paixão. Até hoje tenho contato com todas elas, com a menina que fazia toda a parte de implantação, fazia expansão e implantação. Tenho contato com todas elas, que são maravilhosas, amo de paixão e o arquiteto também. Então, quer dizer, eu passava mais tempo com eles do que em casa, sabe? Então, tinha que ser isso. Tinha que ser assim, sabe? Então, eu fui diretor durante todo esse tempo. E aí eu resolvi ir embora e sair. O time já estava grande, né? Então, a minha história foi um pouco... Foi praticamente no segmento de franchising, né? Dentro de franchising. Nessa cadeira aí, expansão, né? Marketing, construção de marca. Fiz bastante. E aí resolvi pegar o avião, cruzar o E oceano. para a gente, vamos parar antes de você Uhum. pegar esse Eu avião parei. Eu e parei. e vamos falar um pouco antes desse avião. Para o empresário que está assistindo a gente, para alguém que pensa em empreender ou já ter uma marca construída. Ah, eu Uhum. quero crescer através da comercialização de franquia. Você usou a palavra expansão por algumas vezes. O que Sim. abrange a expansão de uma marca? Né? A gente, quando você falou do nome do Caíto tá no hype aqui, porque tá no programa que quem gosta de empreendedorismo adora ver, que são os tubarões, muito Sim. carismático. Então, tenho certeza, o empresário que tá te vendo agora, ele fala assim, poxa, eu gostaria que a minha marca crescesse. O que a Uhum. expansão, Marinho, faz por uma empresa? Quais são as etapas? Fala um pouco disso. Cara, eu acho que a expansão ela começa antes do crescimento.
A expansão ela começa na preparação, né? Porque crescer é fácil, só que se você não estiver preparado, você vai crescer o que você tiver. Se você não estiver preparado, se você estiver desorganizado, você vai crescer problema, né? Então, eu acho que um bom planejamento interno, acho que tudo começa aí. Primeiro, você está pronto para crescer? Você está apto a crescer? Você está performando muito bem? Tuas lojas performam muito bem? Você está dando o resultado esperado? Você conseguiu criar um sistema de padronização que é replicável? Eu acho que são perguntas, e isso o executivo, o empresário, ele tem que ser muito sincero com ele mesmo. Porque muitas vezes, e a maioria que eu vejo quero crescer, e o foco dele é assim, vou ganhar dinheiro, vou ficar gigante, não. O crescimento vai ser consequência de uma boa estruturação que geram bons resultados. E aí você vai atrair pessoas porque você está tendo bom resultado e começou a aparecer. E aí o crescimento, ele deixa de ser algo que você empurra o crescimento para ser um crescimento que as pessoas te procuram para crescer. Olha que erro. Muitas vezes falam assim, porra, eu quero crescer. Tá bom, você quer crescer no Brasil? Qual é a primeira cidade que você tem que abrir? A marca não sabe. Ela não fez um planejamento de crescimento. Por quê? Porque ela vende não para onde ela quer, ela vende para quem bate na tua porta e fala assim, eu quero levar você para Salto de Pirapora. E aí você vai fazer o planejamento. Aí você vai fazer a avaliação se o valor, se o DRE fecha a conta. Tá errado. Por que você tem que ir para Salto de Pirapora agora? Na Chili Beans a gente fazia muito diferente. Eu sempre falo para todas as marcas, primeiro, você é um cara de expansão, qual o tamanho que você vai ter daqui a 10 anos? E não só qual o tamanho, aonde você quer estar em cada um dos meses daqui até o último 10º ano. Eu tinha isso. Eu fazia o planejamento, eu sabia onde eu queria estar, que cidade eu queria estar, por que eu queria estar. Porque a expansão é muita estratégia. Por que eu quero chegar aqui? Por que a gente colocou um segundo ponto de venda no shopping? Porque a gente lota o percentual de ocupação do shopping no segmento de ótica. A gente limita o concorrente a crescer um segundo ponto. O Caíto percebeu que outro andar pegava outro público porque o comportamento de quem transita no outro andar é diferente. Então, isso tudo é muito mais estratégico que planejamento. E aí sim a expansão vem. E eu acho que muitas marcas começam errado. Elas fazem expansão porque, eu quero crescer. O planejamento eu quero 80 pontos de venda para esse ano. Essa meta para mim não existe, isso é furado. Não, eu quero ter X pontos de venda esse ano, e são esses. Rua tal, cidade tal, papá tal. Por quê? Porque o departamento de expansão jogou o War no mapinha e ele foi estratégico do porquê estar naqueles pontos. Então, olha como isso é importante, cara. Olha como isso é importante. As marcas, elas dão metas de tamanho. Elas não dão meta de localização. E aí é que está o grande jogo. É jogar o War. O departamento de expansão é um dos departamentos, para mim, e aí eu vou defender a minha sardinha. Como se diz em Portugal, vou puxar brasa para minha sardinha, em vez de puxar sardinha para minha brasa. É o departamento mais estratégico da empresa. Porque você está pensando os próximos 5, 10 anos. Você está planejando, você está jogando, você está mexendo as peças num tabuleiro que, se você mexer errado, você vai causar muitos problemas. Só fazer um planejamento de tamanho não me diz nada. Eu acho que primeiro é onde e por quê. Aonde eu vou estar e por que eu vou estar. Então, acho que isso é o que os empresários têm que colocar na cabeça. O departamento de expansão é estratégico. E ele pode arrebentar a tua empresa. Colocou gente para fora, para dentro de casa, numa cidade que não estava no planejamento naquele momento, você vai ter problema. E vai mesmo. Vai, enfim. Vai ter problemas, sério. Então, você entende? Eu acho que os empresários têm que olhar para dentro de casa. Então, para você internacionalizar, você tem que entender o seguinte, para crescer, para você crescer, você tem que ter por que você tem que chegar nessa cidade que você quer. Não, eu vou chegar nessa cidade porque eu já comecei a crescer em Aspiral e ela é minha próxima onda. E as marcas acabam não fazendo isso. O que elas fazem? Bate alguém na tua porta e assim, nossa, gostaria de levar a tua marca para Porto Velho.
Pô, você não chegou nem aqui em Minas Gerais, você já está em Porto Velho, você quer fechar em Porto Velho. É momento? Será que os caras se perguntam, é meu momento de estar em Porto Velho? Né? Então, Às as vezes coisas... vai te jogar para cima e às vezes você vai jogar a ducha de água para a pessoa pensar, né? Fazer Bicho, esse posso falar um exercício, né? negócio? O royalty que uma cidade longe, com um ponto de venda, vai te pagar, nos primeiros meses pode ser que não pague nem a passagem do seu supervisor para ir visitar. E aí o que vai acontecer? Você não vai mandar teu supervisor. Aí o franqueado vai começar a gritar, não vem ninguém me visitar, preciso de alguém aqui, não vem não sei o quê. Aí a franqueadora vai falar, então começa a cobrar a visita porque é o cara que quer. Não é o cara que quer, bicho, você tem que fazer a visita técnica, você tem que visitar o seu supervisor, tem que estar lá, tem que ir para lá, com frequência. Agora, o problema foi que você fechou um lugar errado, no momento que não estava. Então, o que eu tinha na Chili Beans? Eu desenvolvi com a minha equipe um contrato de desenvolvimento de área. Então, o cara que ia comprar uma cidade, eu já sabia quais eram os outros pontos que ele tinha que abrir numa região que eu já tinha desenhado. Eu já sabia que ia ser os 5 anos de contrato dele. Ó, daqui você tem que ir para cá, você tem que ir para cá, você tem que ir para cá, num prazo de tanto tempo. Então, a gente tinha um contrato e um contrato de desenvolvimento de área. Entendeu? Aonde você queria expandir era onde você abria com possibilidade de negócio. Não adiantava eu abrir o cara Barretos se eu não tinha Ourinhos do lado, entendeu? Tinha que fazer Ourinhos, pô, Ourinhos, mas você tem que ir para Barretos. Tem que ir para cá. Então, em algum momento você vai ter que chegar aqui. Então, beleza, vamos falar. Isso aqui é um hub, eu tinha hubs. Né? Isso são hubs, você desenha os hubs. O departamento de expansão, ele é estratégico e eu tinha um mapa. Eu tinha uma mapotécnica atrás da minha cadeira que eu ficava abrindo e ficava pondo pin, assim, eu ficava desenhando, ficava separando as regiões, ficava separando hubs, assim, com uma quantidade de público, de pessoas, de habitantes importantes e interessantes com potencial de consumo. Então, o que eu fechava negócio franqueado não era um ponto de venda, era um hub. Se esse cara falar, não, só quero ter um ponto de venda, obrigado, não vou vender, não vou fechar com você o negócio. Um ponto de venda não interessa, não vai ser bom para você, você vai me encher o saco depois, e para mim também não vai. Então, acho que é isso que os empresários têm que começar a prestar atenção. Você está preparado para crescer? Você fez sua lição de casa para crescer? Não, você não fez? Então, não pense em crescer agora, pense em se preparar para crescer. Essa é uma pergunta que é difícil, né? Porque a empresa, o empresário, você falou, né, sobre a questão da franquia, que você acha que a pessoa ela é uma versão um pouco mais branda do empreendedor, porque já é um volume testado, né? A pessoa já vem ali naquele mar que alguém já desbravou. Mas o empreendedor, ele tem a solidão, né? Aquela solidão de empreender, porém, quando dá certo, ele cria uma marra, né? Ele fica, digamos assim, muito confiante, e eu acho muito difícil que você pergunte para alguém que tem uma empresa que tem resultado achar que não está pronto para crescer, né? Mas você não acha que isso daí é um exercício que esse empreendedor tem que fazer diariamente? Sim. Né? Eu acho que ele tem que vestir um pouco da sandália da humildade todo dia e se perguntar, porra, tudo bem, o negócio está andando bem, mas em algum momento pode andar mal. Então, vamos ser humildes, vamos vir, né? Eu acho muito errado esses empreendedores que... Isso, para você ver. Hoje, eu não vou falar que eu sou um consultor, porque eu não gosto dessa palavra consultor, não desmerecendo consultores. Eu sempre fui um executivo de marca e eu tive sentado na cadeira dos caras. Então, eu sou um cara que eu ponho a mão na massa, eu gosto de pôr a mão na massa e fazer as coisas. Então, muita gente chega assim, não, Marinho, vamos lá, quero que você faça para mim isso daqui, vamos fazer, eu te contrato e tudo mais. Aí o cara vem e ele não quer ouvir que a marca não está preparada para isso, a marca não está preparada para... Ele quer ouvir o que ele quer que eu materialize o que ele tem na cabeça. Eu não vou materializar o que ele tem na cabeça. Eu custo caro para ele materializar o que ele tem na cabeça. Para isso, ele contrata um monte de gente e fala o que os caras fazem. Eu vou exatamente mostrar para ele o que você tem na cabeça não vai funcionar. Ou vai funcionar. De que forma vai funcionar? Né? Então, eu acho que aí é que entra essa reflexão que eu acho que todo empreendedor tem que fazer com ele mesmo, né? Primeiro, você é um empreendedor, se cerque de pessoas que saibam mais do que você nas áreas que você está contratando, porque senão você quer um monte de clone. Desculpa, você não sabe tudo. Né? Você não sabe tudo, bicho. Desculpa, não sabe. Papo furado, achar que você sabe tudo de todos os departamentos, não.
Eu vou te falar, hoje eu tenho o melhor cara de contrato comigo, eu tenho a melhor financeira comigo, eu tenho o melhor produtor musical comigo, no segmento. Por quê? Porque eu preciso deles, que são melhores que eu. Não quero que eles façam o que eu quero que eles façam o que eu preciso. Né? Essa frase é boa, gostei. Eles não têm que fazer o que você quer, né? Eles têm que fazer o que é necessário para a sua operação dar certo, né? É isso. Muitas vezes, e eu vou te falar que muito do que eu vi até hoje, a maioria das vezes, o que é preciso para a empresa não é o que o empreendedor quer. A empresa, ela é maior do que as pessoas. Não tem jeito. Muitas vezes você tem que tomar uma decisão e você pegar um caminho que você fala, porra, eu não gostaria de fazer isso, mas a empresa precisa. É isso, esse é o profissionalismo da brincadeira, né? Aí tá o jogo. Olha só. Faz sentido, faz sentido. Né? Então, eu acho que esse é o jogo do empreendedorismo, né? Esse é o jogo do empresário. O empresário olhar para a cabeça, olhar todo dia para o espelho e falar assim, tá bom, e? Beleza, vamos lá. Puta, vou ouvir. Vou passar essa semana ouvindo porque eu realmente não sei o que fazer hoje. Não sei. Ele não é obrigado a saber tudo, pô. Por isso que ele tem equipe. Ninguém é obrigado a saber tudo. Você é obrigado a tomar as melhores decisões que você conhecer. E o que você não conhecer, você vai buscar. Né? Você vai errar, bicho. Vai errar muito. Você vai errar muito. Faz parte da brincadeira, faz parte do show. Se você não quer errar, não seja empreendedor. E cada erro é um aprendizado, bicho. Essa frase é mais manjada do que andar pra frente, mas ninguém faz. Cada erro o cara se chicoteia, né? Porra, não, errou. O problema não é errar. Marcos, o problema não é errar. O problema é o que você vai fazer quando errar. Isso, gosto. Aí é o jogo. Tá bom, eu vou errar, vou. Mas se eu errar, eu vou sair por aqui, que eu não vou ferrar ninguém, eu não vou foder minha empresa, eu não vou entendeu? Vou sair por ali. Qual é a estratégia? O que eu vou fazer quando eu errar? Aí é que eu acho que é o grande jogo, entendeu, Marcos? Essa é a brincadeira da história. Entendeu? Tem uma frase, Marinho, do Mário Sérgio Cortella, tem uma frase do Cortella que eu acho ótimo, que ele fala assim, só trabalhamos com erros que, assim, erros, tá me fugindo a palavra, não pode ter acontecido mais de uma vez o erro, tem que ser o erro aquela primeira vez. Então, assim, você aprende com o erro, segue a trajetória, não deixa de fazer porque errou, mas só aceito um erro sobre aquilo. Eu não posso criar uma situação onde os erros se repetem. Você errar duas vezes com a coisa, você tem que ser coisa zero bala. Chegou, ó, errei, não vou fazer mais, dali para frente eu aprendo. Mas aí que tá, eu acho que cada erro merece uma reflexão. Merece não, ela tem que ter uma reflexão e tem que ter uma ação. Porque só refletir não adianta nada, você tem que refletir e você tem que agir. Né? Reflexão sem ação, pensamento. Então, eu acho que o que o Cortella fala, para mim funciona demais, eu acho que é muito isso. Pô, você errou, ok, errei. Só que o que eu vou fazer com esse erro? Eu vou refletir, vou trazer para a mesa, vou trazer a equipe, vou tomar uma ação e vou achar a saída. Achei a saída, não vou errar mais dessa vez. Eu refleti, o que eu fiz de errado? Então, eu acho que assim, ação, saca? Ação. Ação é a história. Senão, sabe o que acontece? O que é o objetivo, né? O que é você alcançar o objetivo? É um sonho com overdrive, saca? É um sonho com V8. Então, você pega um sonho, mete um V8, é objetivo, bicho. Você vai para ele, né? Então, é isso. Eu concordo com o Cortella, eu acho que é isso. E esse é o dia a dia do empreendedor, né? Esse é o dia a dia do empreendedor, porra. Sim. Não muda. Isso e vai ser enquanto ele empreender. Uma última linha aí para as franquias. Durante toda essa relação que você teve com pessoas interessadas, pessoas que tiveram sucesso e pessoas que não foram bem, com marcas que várias pessoas se deram bem, mas uma determinada pessoa não conseguiu dar certo. Qual é a característica comum a um franqueado que costuma ter sucesso e uma característica comum a um franqueado que costuma não dar certo? Vou te falar de uma característica de quem não dá certo. Começar por aí. Porque eu acho que essa é mais gritante. A outra você tem saídas, tá? Mas quem não dá certo, você escolheu alguma coisa que não tem nada a ver com você.
Vou fazer um negócio que não tem nada a ver comigo, que não tem nada a ver com o meu propósito, que não tem nada a ver com o meu propósito de vida, que não tem nada a ver com o que eu almejo para minha vida. Porra, vou abrir, você viu, eu tava falando com um empresário, quando foi? Acho que foi ontem. Não, hoje à tarde. E o cara falou para mim, tava pensando em abrir isso daqui de alimentação, não sei o quê, e depois apareceu um negócio de real estate, aí depois apareceu um negócio de... O cara tá aqui, hein? O cara tá aqui, ele tá aqui na Europa. Não, e também tem um negócio de café e tudo mais. Eu falei assim, você não quer abrir um negócio, você quer fazer renda em euro. Tá muito claro. Então, o que acontece? Ele não tá procurando fazer alguma coisa que tem um propósito, que tá alinhado ao que ele almeja. Esse cara tem uma probabilidade de quebrar a cara muito fácil, porque o foco dele é dinheiro, né? O foco dele é dinheiro. Dinheiro. Então, quando você vai buscar um negócio para fazer, que o teu foco é dinheiro, esquece. Você quer dinheiro, você tem que pensar, eu vou pegar meu dinheiro, eu vou aplicar. Aí você está falando de financeiro, você está falando de investimento, você não está falando de franquia, você não está falando de business. Teu foco não pode ser grana. Teu foco tem que ser o seguinte: eu me identifico com essa marca, eu me identifico com esse formato de trabalho, eu me identifico com esse modelo. Então, o que acontece? Ok, você vai conseguir desenvolver bem, porque isso tem a ver com a tua vida, o que você espera para a tua vida. Entendeu? Perfeito. Então, acho que agora, dá certo? Dá certo. Muitas vezes o cara, o cara é executivo, conhece muito bem como administrar, gere muito bem a equipe, é um cara de bom relacionamento. Esse cara vai acabar tendo, milhões de caminhos porque ele dá certo, entendeu? Agora, porque dá errado, porque escolheu mal, não a marca, porque a marca pode ser muito boa. Escolheu alguma coisa que não tem nada a ver com ele. Bom. Perfeito. Esse é o grande negócio. Tá? E a pessoa do sucesso, ela vai no contrário, ela vai buscar... isso aí que você falou é tipo o vegano que abriu o açougue, né? Então, olha só, incongruência, né? Não, o cara que deu certo tem maior probabilidade se ele escolher alguma coisa que tem a ver com o propósito de vida dele. Tem jeito. Não tem saída. É isso que eu acredito. E aí você tem e você tem um outro perfil que são os profissionais de administração, né? Então, esse cara é multifranqueado. Ele pega um monte de oportunidades, que dá uma boa margem, que marca muito bem, então ele monta. Então, o propósito dele não é a marca em si, é a administração, né? Multifranqueado, o que ele faz? Ele dilui, ele põe 4, 5, 6, 10 marcas, coloca um núcleo de administração. Mas então, quer dizer, o multifranqueado só vai poder investir no negócio que ele gosta? Não, porque o foco desse cara não está na marca, né? O foco desse cara está na administração. Sim. O propósito dele é administrar. Esse é o negócio do cara. É assim que ele faz. Né? Perfeito. É mais fechado, né? O que dá certo, ele tem ali um caminho muito similar, né? E o que dá errado, ele amplia. Ele tem um padrão de administração. Você entende que esse multifranqueado, na verdade, ele não é um excelente franqueado de vender bolinho, ou vender óculos, ou vender cueca, ou vender qualquer coisa que ele tem debaixo dele. Ele é um bom franqueado de uma formatação de um escritório de administração de negócio. Perfeito. Perfeito. Né? Marinho, falei que ia fazer a última pergunta, mas eu esqueci que eu não mando nada. E quem manda é o diretor. O diretor está ali, faz 33 minutos que a gente está conversando, ele está pensando numa pergunta, vai vir uma pergunta muito boa, e é aquela hora que quem está assistindo a gente fala assim, por que o diretor não é a pessoa que apresenta? Daí eu respondo, porque eu não sei ser diretor, então eu precisava ter alguma função, mas aí sobe aí, diretor, com a sua pergunta, geralmente eu espero que ele piore a pergunta, eu sempre peço, pergunta ruim, hein, diretor? O senhor não me venha fazer boas perguntas, que o Marinho não quer, eu não quero que o Marinho ache que você pergunta melhor do que eu, então o senhor me ajude aí com uma pergunta que não tem nada a ver, por favor. Vou me esforçar. Marcão, Marinho, prazer falar contigo. Olá, você estava falando, né? Assim, vou voltar um pouquinho, mas acho que vai ficar legal de contextualizar. Estava falando de música e tal, e aí me identifico, também toco também gosto da área. Estava falando até do overdrive ali.
E aí, Marinha, até fazendo uma relação disso que a gente está falando sobre empreender e a questão de expansão que você estava falando também, e a música, assim, a gente tem, né, no universo da música, tanto a maior banda da história, tanto os Beatles e os Rolling Stones ali, quanto as pessoas que tocam em casa, né, ou que tocam na sua cidade ali para um público mais reduzido. Assim como a gente tem empresas e franquias que, né, a gente tem o McDonald's ali, os Beatles da franquia, talvez, né, que estão em todo lugar do mundo, e né, outras empresas que vão ser locais, que vão ter 1, 2 unidades, e você estava falando da questão da expansão e da estratégia. Tem empresas que às vezes o cara vai olhar e falar, pô, eu quero ir para o mundo inteiro, e às vezes não é o caso dele ir para o mundo inteiro. E você estava falando da questão dos hubs, né, da estratégia. Como identificar se aquele cara vai ser uma banda local ou se ele vai ser um concorrente dos Beatles lá na frente? Você está falando para o dono da franqueadora, é isso? Isso aí. Então, aí é que entra o departamento de expansão. Aí é que entra um profissional de expansão. O profissional de expansão, ele não é um corretor de franquia. Esse é o grande erro das franqueadoras. Elas contratam corretores de franquia, ou seja, vendedores de franquia. Franquia não se vende. Franquia se faz uma boa estratégia, um bom mapeamento, uma boa análise, joga-se bem o war, monta esse cenário e aí sim você monta as estratégias de como buscar as pessoas certas para esse lugar. Ou seja, o cara que bate na minha porta e fala, eu quero montar em Sergipe, quem me diz que ele é o melhor cara para Sergipe? Eu tenho que saber que eu quero chegar em Sergipe para montar uma estratégia para atrair bons franqueados para Sergipe, para eu ter material para escolha. E aí eu tenho que falar com 5, 6, 7, 10 neguinhos de lá para escolher quem é o melhor cara. Então aí é que você vai saber qual é o teu tamanho. Aí você vai saber se você consegue ser os Beatles. Dificilmente, quando você é pequeno, você vai saber que você vai ser os Beatles. Nem os Beatles sabiam que eles iam ser os Beatles. Né? Vamos ser sinceros. Eles eram os meninos que tocavam em Liverpool. Né? Tocava no Cavern Club e tudo mais. Então, eu acho que você só começa a perceber que você está no caminho de ser os Beatles conforme você vai aprendendo com os erros, que foi aquilo que a gente falou um pouco aqui atrás, e vai montando as estratégias para não errar novamente no mesmo erro, e você vai melhorando as suas estratégias. E aí você começa a perceber que talvez eu seja um Beatles. Talvez. Eu estou começando a sentir que eu estou com um cheirinho de, sabe... Eu não vou cantar Help, mas talvez R&B, entendeu? E aí, a tua jornada começa a te mostrar que você começa a ganhar tração. É um jogo de ganhar tração. É muito estratégia. É muito mais estratégia do que venda, do que qualquer outra coisa. É a cabeça estrategista do negócio que faz o negócio chegar lá. Porque depois o negócio está azeitado, o negócio ele começa a se retroalimentar. E aí você começa a perceber, puta, ganhei tração. Olha, talvez já comece a enxergar o ticket de Liverpool aqui na minha frente, entendeu? Então, você começa a perceber que você começa a seguir, você começa a se distanciar dos demais, né? Você começa a se distanciar. Eu lembro quando a gente começou a ganhar atração, nós começamos a perceber que a gente começou a se distanciar das outras marcas e começou a seguir. Aí eu comecei, em vez de enxergar milhões de marcas na minha frente, eu comecei a ver a bunda do Boticário, comecei a ver a bunda da Cacau Show, comecei a ver os big ones, entendeu? Eu falei, porra, tô começando a enxergar os grandes, entendeu? Tô começando a enxergar os Beatles lá na frente. Opa! Eu acho que esse é o grande lance. Franquia é muito estratégico. Expansão é muito... ainda só... Porque tem a questão também de, às vezes, não ser o caso, né? Claro. De você não avançar. E quando é esse cenário de você... entender, pô, não, isso aqui não é para mim, mas eu ainda posso ter o sucesso dentro do meu universo aqui. Vamos ser sinceros, assim, quando você percebe que você não vai ser, quando você cresce, você estuda, você se forma, você fala assim, ok, eu não vou ser o Steve Jobs, já tá na cara que eu não vou ser o Steve Jobs, a minha vida tá me mostrando que eu não vou ser o Steve Jobs. Isso não quer dizer que eu não posso me contentar sendo um executivo de sucesso, né? Então, eu acho que você saber qual é o seu ponto de estresse, ou seja, isso serve inclusive para expansão. Eu sabia qual era o meu tamanho dentro da Chili Beans. Eu sabia, ó, até aqui cabe. Daqui para cima já é too much.
No Brasil é muito. Aí depois eu vou pensar outro caminho. Então, isso serve para o seu negócio. Qual é o teu tamanho? Acho que essa é a primeira pergunta que você faz enquanto negócio. Pô, você tem uma marca. Até que tamanho eu consigo? Pô, eu estou aprendendo muito isso aqui em Portugal. Aprendi muito isso aqui em Portugal. Portugal, não adianta falar assim, eu vou ter 1.000 pontos de venda. Aonde? Aonde, bicho? Só se tiver plantação de franquear árvore para plantar uva, entendeu? Não cabe. Então, se você souber o teu tamanho, souber o teu ponto de estresse, você tem que entender o seguinte, isso daqui me basta? Ah, me basta. Não, isso aqui não me basta? Ok. O que eu vou fazer para chegar onde me basta? Ah, vou ter uma segunda marca? Aí, voltamos à estratégia. Olha que doideira. Você gira e volta sempre numa estratégia. Volta sempre aonde eu quero chegar e aonde eu tenho possibilidade de chegar com isso. Né? Então, tem que estar o tempo inteiro pensando, né, Marinho, para você saber se você vai ou se você volta. Cara, né? A mudança da estratégia tem que ser constante, né? Eu acho que você tem que estar sempre refletindo e repensando. Refletindo, repensando, replanejando. Eu ouvi uma frase uma vez de um diretor que trabalhava com a gente, que eu amo de paixão, o Evandro, ele falava assim, planejamento foi feito para ser mexido. Porque se vem o problema e você não tem um planejamento, você não tem chão, você não sabe onde você está andando. Se você tem um planejamento e aparece um problema, você tem um chão. Você não está voando, você não está flutuando. Você sabe como sair, você sabe por onde sair. É mais fácil. Então você tem sempre que revisitar ele, repensar ele, né? Ele é muito vivo. Ele é um corpo, né? A empresa, ela é viva, né? Ela está sempre se movimentando. De repente você está fazendo tudo certinho, sempre a mesma coisa e o mercado muda. Vem um Covid pela frente. Bicho, quem viveu no Covid não foram os mais fortes, foi quem se movimentou mais rápido. Quem se movimentou mais rápido sobreviveu. Né? E isso é numa guerra, isso é em qualquer lugar. Né? Então, voltamos à estratégia. Expansão à estratégia. Eu sempre falo assim, você é um profissional de expansão? Não, eu sou um executivo de estratégia. Eu sou um estrategista, ponto. Que uso isso na expansão, uso isso no marketing, uso isso no comercial, uso isso na minha vida. Eu sou um estrategista. Né? E a empresa precisa disso. Quem é o estrategista na tua empresa? Já parou para pensar nisso? Você tem um estrategista na tua empresa? Né? Quem é esse cara? É o cara que tem as ideias? Não, é o cara que sabe o porquê. É o cara que está enxergando 3 anos, 5 anos para frente. Falou, tô olhando ali. Por causa disso, eu disse disso. O mundo está guinando para aquele lado. Se eu não me movimentar agora, não vai dar tempo. É que nem você fazer a curva com o Titanic, bicho. Você tem que fazer a curva bem antes, você tem que prever que você tem um iceberg lá na frente. E começar a virar agora, né? Não chegar em cima e querer virar e não vai virar. Não vai virar. Quanto maior a empresa, mais pesada ela fica. Né? Diretor, satisfeito? Satisfeitíssimo. Satisfeito? O professor te deu uma aula aí sobre estratégia ou estratégia? Estratégia, como diria o Nascimento? Tudo anotado. Tudo anotado? Tudo anotado. Então, olha, Marinho. Então, perfeito. Diretor, agora vamos alçar um voo, vamos pegar um avião nesse momento. Perfeito. Vamos falar sobre empreender em outro continente. Então, Marinho saiu de um país de mais de 200 milhões de pessoas e vai para um país de 10 milhões de pessoas. Aí, quais são os choques que ele vai ter? Contamos com o senhor aí, depois volte com uma pergunta bem elaborada. Muito obrigado pela participação. Perfeito. Até já, Marinho. Até já, Marcão. Bruno. Olha, eu vou te falar que assim, o maior choque que eu tive... Primeiro que eu já tinha feito a internacionalização da Chili Beans para cá. Então não era desconhecido, né? Mas, ao mesmo tempo, era desconhecido enquanto morador, né? E aí é que começaram meus aprendizados. Pensei, 200 e poucos milhões de habitantes, vou para um país de 10 milhões de habitantes, dou um aculturamentinho aqui, outro ali, não sei o quê, vai ser fácil e simples. Redondamente enganado. O maior erro que eu percebi de todos os brasileiros, não só meu, foi, quando chegar aqui, achar que isso daqui é um Brasil. Eu vou montar a mesma loja que eu tinha no Brasil aqui, que vai dar certo. Não vai. Esquece. Então,
Aqui você aprende a palavra do aculturamento. O que é o aculturamento, né? Aculturamento é você respeitar a cultura local, os hábitos locais e entender o seguinte: você é uma marca grande no Brasil, ótimo. Aqui você não é ninguém. Aqui você vai começar do zero. Aqui você vai chegar como foi lá no comecinho da tua história, quando você não era conhecido. E você vai começar a construir devagarzinho, tudo de novo, enfiar seu dinheirinho na construção de marca, ensinar o beabá do seu DNA e entender aonde o teu DNA conflita com a cultura local. Aí é que está o grande jogo. Esse é o X, né? Esse é o X. Não adianta achar, eu vou fazer isso porque o brasileiro consome assim e tudo mais. O português não. Nós estamos num continente que passou por 2 guerras, estamos passando por uma terceira agora da Ucrânia. Então, a memória do avô, do pai, é muito latente ainda. Ele comprava ainda as coisas no caderninho. Ele não gastava muito dinheiro porque ele vem de um pós-guerra. Ele sabe o que é você não ter dinheiro por causa de uma guerra. Então, o que acontece? Esquece venda por impulso. Você não tem venda por impulso aqui. Aí você tem uma marca que está galgada em venda por impulso. E aí você percebe o seguinte: e agora, o que eu faço? Que eu tenho que mudar o conceito. Como é que você consegue ser a mesma Zara em qualquer lugar do mundo? Eu acho que esse é o grande jogo, né? Porque vir para cá para vender seu produto e sua marca para brasileiro que tem saudades do Brasil, isso não é internacionalizar, né? Internacionalizar, que é o que muita empresa faz, né? Ou quer fazer, né? Aqui você internacionaliza quando você começa a vender para o morador local, quando você começa a vender para o português, para o espanhol, para o alemão, para... Pô, as marcas internacionais que estão no Brasil, o brasileiro, quando vê elas no shopping, não fica pensando, ai não, nossa, a Zara é uma marca espanhola, é uma marca italiana, outra é uma marca não sei o quê. Ninguém pensa isso. Zara é Zara, é uma marca mundial. Fim. Por quê? Porque ela conseguiu ser ela em qualquer cultura. E as culturas são diferentes. Então, as adaptações que ela fez não desestruturam os pilares do DNA dela. As adaptações que ela fez remontam o environment da marca, o que está em volta da marca, mas que entregam a essência dela, não perde o DNA dela por entrar numa cultura local. Como é que você vai falar com um público que tem um ticket médio de receita, um PIB baixo, que a base da economia é o salário mínimo, né? O que acontece em Portugal. Quanto é o salário mínimo, Marinho? 805 euros. 805 e o salário médio 1.200 euros. Quantos por cento da população ganha o salário mínimo aí? Bicho, aqui tem uma coisa muito louca, porque você começa com o salário mínimo e você só cresce por tempo de serviço. Então, a grande maioria vive com o salário mínimo. Grande maioria vive com o salário mínimo, ou tem que viver com o salário mínimo. Por isso que, assim, quando você tem um restaurante, você vê que o pai trabalha, a mãe trabalha, o filho serve mesa, você tem uma funcionária lá atrás. Porque não adianta. E isso daí dificulta o crescimento. Como é que você vai crescer? Você precisa de mão de obra. Por isso que o mercado, um salário mínimo baixo, onde os custos têm aumentado, o que acontece em Portugal? O jovem se forma engenheiro, para ele não virar um Uber, ele pega o avião e vai morar na França, porque o salário mínimo está 1.700, 1.800, alguma coisa. Entendeu? Ele pula para lá. Então, a tendência é que o mercado envelhece. Então, o que o governo faz? Facilita a vinda de jovens de outros países. Dá benefício para jovens de outros países, olhando a mão de obra. Só que você começa a trazer mais estrangeiro e menos português. Olha só, uma coisa puxa a outra, você percebe? Isso impacta na cultura. Claro que sim. Claro que sim. Hoje, minha cidade, você fala inglês pra cacete, você fala francês muito, você fala espanhol muito, português, você tem os portugueses que estão aqui que ainda não foram expurgados da cidade, coitados. Não faz muito Onde sentido. Você mora? Eu moro no Porto. No Porto. É perto do Dragão aí, do estádio do time? Eu morava do lado do Dragão. Do lado. Na minha sacada eu enxergava metade do campo, assim. Aí agora eu mudei, eu moro perto do Rio, né? Perto do Rio Douro. Então, eu acho que
começa esse aculturamento, é aí que está o jogo. E quando você vai internacionalizar, a marca que vai vir para cá tem que perceber isso, ela tem que entender e respeitar essa história, né? Tem que respeitar essa história. Como é que eu chego aqui sendo eu mesma, respeitando a história do local? Entendeu o jogo? Eu acho que aí foi a primeira coisa que eu aprendi, foi a coisa mais brutal que eu aprendi, e o que eu sempre falo quando as marcas me procuram. Fazer a formatação para você vir é fácil. O difícil é o que se chama de aculturamento. É engraçado que no Brasil, aculturamento vira aquele negócio, uma decoração diferente, não sei o que, não é nada disso. É como é que eu vou entregar o meu DNA e fazer com que o meu DNA seja percebido como eu quero por uma cultura que precisa daquilo daquela forma, né? Então foi o que eu mais aprendi aqui na internacionalização, na minha mudança, né? O que te chamou mais a atenção de maneira positiva na cultura dos portugueses? Cara, uma coisa que eu adoro aqui, eu me dou muito bem com eles, eu adoro os portugueses, me dou super bem, curto bastante. Meus genros, os dois meus genros são portugueses, são dois moleques queridíssimos, de um coração gigante, eu adoro os moleques, e eles representam muito o português em si, né? Eu acho que o português, ele tem uma bondade, não vou falar de ingenuidade, porque ingenuidade pode parecer pejorativo, mas ele tem uma bondade. Então, ele é um cara assim, que ele tá ele presta muita atenção para ver se você... Ele é desconfiado por natureza, né? Por natureza ele é desconfiado, mas a partir do momento que ele percebe que você é uma boa pessoa com ele, que você... Cara, esse cara, ele faz de tudo para você. Faz de tudo para você. Eu vou te falar que eu tenho grandes amigos aqui portugueses que eu adoro, me dou muito bem, gosto demais. E uma coisa que me chamou muita atenção é que independe da tua situação financeira ou posição social. Isso é muito legal aqui. Isso é muito legal. Eles não estão preocupados com que carro você está. Eles não estão preocupados que você está numa escola... Imagina, eu morava em Alphaville. E eu vou te contar uma historinha rápida. Pelo amor de Deus, não estou falando mal de Alphaville, até porque eu adoro lá, tenho bons amigos lá. Mas a minha filha ensinou um negócio muito. Quando a gente estava aqui há 3 anos, mais ou menos, minha filha continuava vendo um monte de amiguinhas de tudo quanto é lugar e tudo mais, vivendo, né? Vivendo como normalmente elas vivem, vão nas festinhas, vão não sei o que lá. Minha filha me chamou um dia e falou assim, puta pai, minha filha já estava trabalhando, né? Pequena ainda, já estava trabalhando, e ela tinha comprado a primeira viagem para ela e para o namorado dela para fazer Alemanha e Espanha de trem e não sei o quê, com o dinheiro dela, servindo mesa, servindo café, servindo um restaurante, servindo mesa num restaurante. Ela virou para mim e falou assim, eu quero te agradecer que a melhor coisa que você fez para mim foi me trazer para cá. E você me deu um choque de realidade, porque eu estudei numa escola pública e eu convivi com pessoas absurdamente diferentes. Então, Portugal é um mercado inclusivo. Na mesma rua que eu moro, a gente tem um bairro de classe CD e você tem classe A na mesma rua. Então, no Brasil, eles separam a favela, né? A favela está sempre separada. Aqui ela é inclusiva. Ela é inclusiva. Ela está muito próxima de você. Entendeu? E você convive. E a escola, a mesma coisa. Minha filha tem pessoas com nível muito grande e pessoas com nível muito, muito humildes dentro da mesma sala de aula. Então, isso é uma das coisas que eu mais aprendi, que eu mais admiro aqui, é a inclusão dos diferentes. Né? Você não anda naquela tua turminha dos milionários empresários que vão de jatinho. Aqui você tem o cara que vai de jatinho e você tem o cara que faz manutenção na casa. E todos eles têm a condição de comprar um iPhone 14, um iPhone 15 do mesmo jeito. Né? Isso me deixou muito, muito impactado. Muito. Foi uma aula de cidadania, uma aula de posicionamento, uma aula de convívio. Né? E então, o aspecto negativo, Marinho? Bom, o aspecto negativo é que, assim, você imagina só, você tem um mercado com um PIB baixo e com uma limitação de tamanho. Então, quer dizer, quando você tem um problema de PIB baixo, o que você faz?
você baixa o preço e ganha na escala, né? Quando você tem um problema de tamanho, o que você faz? Você aumenta o preço e vai para o cluster, né? E aí você ganha. Agora, quando você tem um PIB baixo, um poder de compra baixo com um tamanho pequeno, por onde você sai? Complicado, né? Complicado, você tem que ser estratégico pra cacete, né? Você Sim. tem que pensar e começar a enxergar além dos limites, né? Você tem que falar, como é que eu faço isso? Primeiro, você começa com custo baixo. Tem que começar com custo baixo. E eu tenho que entender que o meu tamanho nunca vai ser 1.000 lojas, nunca vai ser 500 lojas, pouco menos 300 ou pouco menos 200. Né? Sim. Isso quer dizer que Hoje você já você começa... empreende em Portugal, Marinho? Desculpa. Cara, Você... eu empreendo na Europa. Eu enxergo Europa como um país único. Para Tá, mim, eu olho a União Europeia. Porque se tá. eu olhar a União Europeia, eu estou falando de mais um Brasil, né? Sim. Então, aí que eu te falo que é a estratégia. Enquanto o pessoal está olhando para baixo, para Portugal, eu estou olhando para 200 e poucos milhões de habitantes da Europa toda. Então, a agência de publicidade que trabalha para mim, ela já faz todos os posts são em inglês e português, ela desfaz espanhol, ela dispara, ela já mapeia outros mercados dentro da Europa. Então, é questão de enxergar, é estratégico, entendeu? É estratégico. Hoje eu resido em Portugal, só que eu faço um negócio com Inglaterra, faço um negócio com Irlanda, faço um negócio com Alemanha, com Bélgica, Dinamarca, Espanha, entendeu? E na teoria você reside no país que custa menos na Europa e faz negócio com os que trazem mais dinheiro. Você tem um custo operacional mais baixo por isso. Exatamente. E todos estão dentro da União Europeia, tem o benefício da União Europeia, o IVA acaba se compensando, entendeu? Mais uma vez, desenho, estratégia de onde estar, aonde ficar e como buscar o que você quer, entendeu? Primeiro, eu sabia o que eu queria, começava por aí, eu sabia, eu quero isso. Portugal me dá? Não, não me dá. Então eu vou ter que começar a abrir meu foco, eu tenho que abrir meu leque, né? E comecei a abrir, foi o que eu fiz, entendeu? E resido em Portugal por uma questão operacional e por uma questão de prazer. Eu adoro Portugal, adoro esse país, adoro as pessoas que... Então, quer dizer, pô, tô aqui com... Hoje tá o quê? 30... Que horas são? São 10 horas da noite aqui. Nós estamos com 32 graus no verão. Uma delícia, entendeu? As Hoje está pessoas são... frio aqui, viu? Hoje está 13 graus em São Paulo, viu? Pô, tá vendo? Hoje virou aqui virou Copacabana e você tá aqui na Serra da Estrela, É, eu tô entendeu? de blusa. Hoje está 13 graus, choveu a noite inteira de ontem para hoje, agora É, 18 horas e 7 minutos. é. Então, o que acontece? Acontece que, assim, Portugal é uma opção. Então, é uma opção de um lugar que eu curto morar, entendeu? E isso, a época do Covid, mostrou muito para as pessoas. Você não precisa morar exatamente onde você ganha dinheiro. Pô, isso daí está muito mais do que testado, aprovado e sacramentado. Hoje eu posso morar onde eu quiser e faço o que eu quiser. Então, hoje eu estou aqui porque eu quero, entendeu? É muito É, isso. isso eu acho que é. Hoje estou onde quero e faço o que quero. Isso é poderoso e É. combina lá com aquela história lá atrás da pessoa que faz a franquia que não dá certo, que faz alguma coisa que não tem a ver com ela. Então, Cara, estamos. você Pode sabe qual a falar. pergunta para empresário aqui, quando ele vem para cá e vem falar comigo assim, não, quero montar um negócio e não sei o quê. A primeira pergunta que eu faço para ele é, o que você faria de graça, bicho? É. O que você faria de graça? Que eu faço de graça? Pô, eu ando de moto de graça. Beleza, vamos começar a pensar num negócio por aqui. Entendeu? Porque o teu prazer vem antes do dinheiro. Você fica feliz, né? Bicho, não é esse o jogo não deveria ser esse, né? Você não trabalha por causa do teu salário é alto, cara. Você tem que trabalhar numa coisa que você fala, porra, adoro isso que eu faço. É o que falam de jogador de futebol. Porra, jogo bola pra caralho e ainda me dão dinheiro. Como é que pode isso? Entendeu? É. É isso. Ele Tem que faz o escolher. que gosta e ganha muito, né? Mas esse é o que deveria ser, cara. Eu sei que é difícil, eu sei que muita gente vai contra isso, vai pichar. Sabe por quê? Porque muita gente gosta do dinheiro. Então, tá tudo bem. Então, você tá apto a fazer qualquer coisa por causa do dinheiro. Ok, se isso não te agride, tá tudo certo, bicho. Entendeu? Tá tudo certo. Para mim, agride. Vou ser sincero, para mim, agride. Não consigo fazer um negócio que eu não tenho prazer, nem que for para ganhar, 500 mil por mês, 1 milhão por mês, não vou fazer, cara. Eu sou muito teimoso com isso. Não é o dinheiro que me pega, entendeu? Então, se fosse isso, eu não estava em Portugal.
Ganhar dinheiro é uma consequência de algo que você faz muito bem, que resolve alguma coisa para alguém, e você fazendo aquilo com prazer, você tende a fazer bem. E aí você pode cobrar mais caro, né? Basicamente é isso. Na verdade, você tem que fazer um negócio que você ama e, por coincidência, formatar de uma forma que seja alguma coisa que venha de encontro a uma necessidade, ao que as pessoas estão dispostas a te pagar por isso. Estou disposto a pagar por isso, pô, isso vale. Eu vejo valor nisso. Pô, você vê valor? Ok. Então, beleza. Quanto? Aí que tem. Porque, vamos ser sérios, valor e preço são duas coisas totalmente diferentes, né? Sim. Valor é infinito. Preço é negociação, é mercado, é foda. Valor, pô, quer ver? Eu vou tirar um exemplo muito simples. Quanto vale uma guitarra 1952 Telecaster da Fender, original, feita pelo Léo Fender? Quer saber quanto vale? Quanto ela vale para você que não toca? Nada. Quanto ela vale para mim? Muito. Tá aí. Mas, né? Ó, você supôs, você não me viu quando eu fazia capoeira com pandeiro, hein? Mandava bem com pandeiro, mas também só na capoeira, hein? Pandeiro para você tem um valor, para mim já não tem, entendeu? Não era lá nenhum grande talento, mas até que eu enganava bem, viu? Tudo bem. É o seu prazer. É o seu prazer, saca? Você falou de empreender pela Europa, já estamos agora já no viés do artista. Agora juntamos o útil com o agradável, que é empreender com arte. Fala um pouco dessa história, a gente está chegando na nossa reta final. Daqui a pouco o diretor, que é o entusiasta da música, eu fiz aqui para ele nos bastidores, tem pergunta sobre Portugal, sobre a produtora. Eu confesso, eu fui maldoso, eu tinha certeza que quando eu deixasse para ele uma escolha que ele não queria, ele não ia querer saber nada sobre Portugal, ele iria querer falar sobre música, mas eu quis forçá-lo para ver, mas aí ele confirmou que ele quer falar sobre música. Me fala um pouco dessa paixão. Depois, inclusive, no ar mesmo, me manda o que você tiver umas fotos, de repente até um vídeo, depois você me manda isso para dividir com o pessoal. Porque geralmente você vai ter uma foto cabeludo, é disso que nós estamos falando. Isso você não vai ter, isso você não vai ter, cabeludo você não vai ter. Mas o que você tiver depois, com o envolvimento da música lá atrás, manda pra gente que a gente edita aqui e coloca, porque a música, ela é mais com a paixão, né, Marinho? É um amor mesmo, né? Na verdade, eu falo uma coisa desde que eu me conheço por gente, e desde que eu entrei no mercado de executivo. Eu sou músico, estou executivo. Né? Então, músico é o que eu sou. Comecei a tocar com 13 anos de idade, e com 13 anos de idade, você perguntasse para mim, o que você quer ser? Guitarrista, ponto. Guitarrista, ponto. Não tem condição. Não tinha uma segunda opção, não tinha uma opção B, 3, C, D, nada. Então, eu sempre trouxe a música em paralelo ao que a vida me levou. A vida me levou para o lado do executivo, eu fui aproveitando as oportunidades foram aparecendo, eu me apaixonei pelo franchise também, então foi um amor dúbio aí entre a música e o franchise, mas eu nunca abandonei a música, eu sempre trouxe a música para dentro. Então, eu tinha a Chili Beans, eu estava na Chili Beans como diretor, eu tocava, fiz Rock in Rio, fazia shows, o pessoal do mercado de franquia cansou de ir no Bourbon Street assistir minha banda tocar. Eu sempre tive uma veia empreendedora, nunca consegui tocar assim, vamos fazer um som de terça-feira à noite, entendeu? Para mim sempre virava business. Eu contratava os músicos, eu contratava a produtora, a gente montava o negócio, fazia meu business plan. Eu comecei a usar todo know-how que eu ganhei enquanto executivo para administrar minhas bandas. Então, você vê, no Brasil, em muito pouco tempo, eu tinha uma banda de soul music que a gente tocou para o Rock in Rio para 110 mil pessoas. E em muito pouco tempo, a gente estava fazendo turnê, a gente estava fazendo Bourbon Street. Eu tinha uma produtora que vendia show, sabe? A gente lotava o Bourbon Street. Então, quer dizer, era um business. Porra, eu vendia show a 15 pau, eu tinha 7 de custo. Cada show que eu vendia, eu ganhava 7 pau. Isso é um business, bicho. Isso é um business, ponto. Porque minha cabeça despertou o empreendedorismo. E eu, quando cheguei aqui, eu fiquei um tempo sem tocar, logo que eu cheguei aqui, porque você chega imigrante, né? Você tem que focar. E ficou muito difícil, assim, o mercado para tocar.
eu foquei para isso e depois eu peguei e eu comecei a escrever um projeto dentro da própria música, que é o meu projeto de vida, onde eu junto o empreendedorismo na música e o terceiro setor, que é o lado social. E eu montei uma produtora chamada Buskers Records Entertainment. Buskers, para quem não sabe, é um músico de rua. Músico de rua é um busker. Então, a minha produtora está focada em fazer uma curadoria e descobrir músicos de rua e trabalhar ele como um produto. Fazer ele virar um produto vendável, estruturado, como um óculos da Chili Beans, como o chocolate da Cacau Show, o perfume da Boticário, ou as nuts da Nut Bavarian, entendeu? Trabalhar ele enquanto produto e aí sim tirar ele não gosto dessa palavra marginalidade, porque não é uma marginalidade, mas nessa redondeza do profissionalismo, que é o cara que toca na rua por moedas e acaba não conseguindo fazer isso virar um lado muito mais profissional, trabalhar ele enquanto um produto, profissionalizar ele e ajudar ele a ser um profissional e desenvolver a carreira dele. Então, hoje, eu abri essa produtora está na Inglaterra, eu tenho sócios ingleses, eu tenho um casal de sócios ingleses e um produtor musical, que é meu outro sócio, que está no Brasil, que é um grande produtor musical, super premiado, com mais de 40 prêmios de Cannes, e a gente hoje faz exatamente isso, a gente tira músicos de rua, a gente descobre músicos na rua, faz o contrato com esse cara e trabalha ele, trazendo ele para o profissionalismo e começando a lançar ele. Isso daí, o primeiro projeto, eu fiz um projeto piloto, como toda franquia faz a sua primeira loja piloto, que foi exatamente com o menino que toca comigo no projeto do Elvis. Eu tenho um tributo a Elvis Presley aqui, que eu comecei há 2 anos atrás, quando eu comecei a desenhar o projeto da Buskers, e ele cantava na rua, numa cidadezinha pequenininha, 1h30 do Porto. Eu descobri o moleque uma voz impressionante que me... Manda um vídeo para nós, hein, Marinho, para a gente colocar aqui. Vou mandar, tem muita coisa, tem Instagram, tem vídeos. Bom, você tem uma ideia, eu comecei a trabalhar ele no dia 14 de junho de 2022. No dia 9 de setembro, a gente fez o primeiro show num lugar pequenininho, com um cachezinho de 350 euros, porcaria, não pagava nem as backing vocals que eu trouxe, só que eu primeiro fiz uma pesquisa de mercado no mercado de Elvis, depois eu fiz uma pesquisa de mercado do mercado de Elvis na Europa, depois eu fiz uma pesquisa de mercado do mercado de Elvis em Portugal, desenhei a estratégia, montei como ia ser, montei a banda, trouxe o moleque, preparei o moleque, fiz uma preparação com uma preparadora de teatro musical, preparei o moleque, fiz um lançamento num lugar pequenininho, mas para poder ter material de venda, contratei um filmmaker, contratei um pessoal de fotografia, investi no material, fiz o material, lancei. Em 4 meses a gente estava tocando num cassino, um cachê de 5.000 euros, e bandas aqui, muitas esperam 10, 15, 20 anos para entrar num cassino, eu em 4 meses estava com um moleque que saiu da rua tocando dentro de um cassino. Caraca, começou, legal, né? Uma ideia. A gente, esse ano, tem uma turnê na Escócia, agora em agosto, tem uma negociação em rumo com a Inglaterra. Ano que vem, a gente deve fazer uma turnê no Brasil, são 9 músicos no palco, a gente, sexta e sábado agora, tem show no cassino aqui de Espinho. Quer dizer, o negócio ganhou tração porque eu pensei enquanto produto, eu formatei como se fosse uma empresa, ponto, tinha que ser uma empresa. Então, cada músico de rua é uma empresa. E aí nasceu a Buskers Records, deu super certo, esse piloto deu super certo, e agora eu estou replicando, eu estou assinando mais 3 contratos com 3 músicos que a gente descobriu, um da África, uma menina da África, uma menina da Inglaterra, e um outro garoto daqui, e vamos começar a lançar esses moleques. Agora a gente fez músicas autoral desse garoto que faz Elvis, e a gente deve lançar no Spotify, nas redes sociais, ainda esse mês de agosto a gente lança ele. Então, quer dizer, essa é a Buskers Records, totalmente focada. O que eu peço para o Buskers? Eu peço uma coisa, para ele ser um músico com um contrato assinado comigo, ele é obrigado, eu só obrigo ele a dar 1 hora de aula no que ele sabe fazer para crianças carentes na região que ele está. Ah, que legal. Tem que ser. Já bota tudo para rodar, empreende, música, terceiro setor, tudo numa coisa só. É isso aí. Não, porque sabe o que acontece?
Eu não queria fazer uma produtora de música por música. Lembra que eu te falei, eu não queria fazer mais nada que não tivesse um propósito. Não quero fazer nada que não tenha um propósito. Então a Buskers Records, ela veio, ele é meu projeto de vida, continuo no franchise, continuo dando suporte para as marcas, continuo dando consultoria para as marcas, continuo fazendo tudo a mesma coisa. Só que eu tenho meus sócios e a gente está super operacional com a produtora Buskers Records, né? Que é empreender agora na Europa com a base aqui na Inglaterra, né? Sensacional, sensacional. Diretor, sobe aí, diretor, senão você vai ficar sem tempo para fazer a sua pergunta. Já estouramos, eu prometi para o homem que era 1 hora, diretor. Aí a conversa tá boa, diretor. O homem tem história, hein? Você tá mudo, diretor. Agora você que tá vendo descobriu porque sou eu que apresento. O diretor fala quando tá mudo, 1 hora ele teria que dar. Ele quase fez isso na pergunta anterior. Eu fiquei torcendo, confesso. Sou culpado, mas agora diretor me deu razão. Diretor, fique à vontade. Faça a sua pergunta, que o homem tem história para contar, hein? Tem muita, pô, daria para ficar mais umas 2, 3 horas aqui, hein, Marinho? Eu adoro falar, pô. Então, e essa... A gente tava, né, quando o Marcão falou que a gente ia conversar contigo, ele falou da produtora, já pô, caramba, que legal, como é que funciona isso, né? E a gente tem, Marinho, de fato, assim, não sei como é a quantidade, mas assim, tem alguns conhecidos que moram, tem um conhecido que mora em Portugal, tem um conhecido que mora na Irlanda também, e de fato vejo ali vídeos de pessoas tocando na rua. Isso é uma prática aqui na minha cidade, no Brasil, é uma prática no Rio, em São Paulo, tem muita gente que está ali. E a pessoa que está ali, obviamente, né, ela está ali, como você estava falando, recebendo moeda, recebendo um valor baixo, e ela quer atingir o público. O propósito dela é atingir um público maior, né? Claro. Cada vez maior, né? Esse é o propósito do artista, do músico. Como é que é o processo? E aí, acho que vou te fazer algumas perguntas nesse ponto, Marinho. Como é que é o processo de captação desse artista e inclui o trabalho para cada um deles? Pô, esse cara aqui é legal a gente levar para tal lugar, esse aqui é legal a gente fazer tal coisa. Como é que é a estratégia para cada um deles? Na verdade, assim, a curadoria é feita basicamente por mim, pelo diretor musical. Eu estou sempre, agora devo aumentar bastante o meu fluxo de viagem, rodar bastante ruas e tudo mais, vendo músicos, e aí como o pessoal sabe que eu tenho a produtora, muita gente começa a me indicar, né? Você começa a fazer a roda virar ao seu favor, né? Muita gente começa a peneira de jogador, Marinho. Tipo uma peneira de jogador. Pô, olha, eu tô aqui em Lisboa, vi essa menina de Guiné-Bissau tocando aqui, dá uma olhada, vê o que você acha. Então, a curadoria é feita por mim e pelo diretor musical, Paulinho Corcione, que é diretor de uma puta produtora chamada Lucha Libre aí no Brasil e internacional. Então, a curadoria é feita por nós. Eu viajo bastante e eu tô sempre procurando músico de rua. Tô sempre olhando, eu vou pessoalmente. Eu vou primeiro, faço muita coisa pela internet, vejo, gosto, pego o avião, vou lá e vou ver se realmente é ou não é, se tem potencial ou não tem. Então, você começa a perceber isso. A minha experiência na música de tantos anos, eu tenho 57 anos, eu toco desde os 13, já me ajudou a conseguir ter uma boa percepção com isso. Então, começa a curadoria. Quando eu trago esse cara, quando eu identifico esse cara, ou essa menina, ou esse grupo, eu acho que a primeira coisa que eu faço é conseguir sentar com eles, tentar marcar um bate-papo com eles e entender qual é o momento dessa pessoa, né? Qual é o propósito de vida, o que ele tem para a vida dele, o que ele tem pela frente e o que ele espera. Porque se não tiver alinhado ao que ele espera, esquece, não adianta, eu não vou, sabe? O que eu quero eu sei que a pessoa pode ser um talento, mas se não é o que ele quer para a vida dele, não sou eu que vou forçar, pelo amor de Deus. Eu preciso trazer isso. Então a pessoa fala, não, pô, eu tô no momento, você vê, tem uma menina que nós estamos assinando um contrato agora, ela canta em Londres, eu conheci ela há 7 anos atrás cantando aqui em Portugal. Ela cantava na rua, na frente da faculdade da minha filha. Que ela fazia a primeira faculdade dela, fez aqui. Minha filha me indicou, fui lá, conversei com ela. A menina virou para mim e falou assim, não, eu não quero, porque eu já queria trazer ela para tocar comigo e tudo mais. Ela falou, não quero, não é meu negócio, eu vivo dentro de uma van. Eu viajo a Europa tocando e moro dentro da van. Não tô nem aí, essa é a minha vida e tudo mais, eu não quero nada. Eu falei, tá ótimo.
nunca larguei essa menina de vista. Sempre acompanhei o Instagram dela, sempre acompanhei o Facebook, estive sempre olhando. E eu olhava e eu sabia que ela também me olhava, porque ela curtia uma coisa aqui, outra coisa ali e tudo mais. Quando chegou esse ano, eu peguei, estava indo para York, na Inglaterra, assinar o contrato da produtora. Eu vi que ela já estava morando na Inglaterra, em Londres, estava muito tempo lá, tinha tido um filhinho. E eu falei para ela, falei assim, onde é que você vai tocar? Eu vou estar aí, eu vou para Londres para te assistir, eu quero te assistir. Falou, eu vou estar na estação de King Cross, em Londres, eu vou tocar aqui de tal hora a tal hora. Eu falei, eu vou te ver. Fui para Londres, fui ver a menina. Ela tocando lá com o violãozinho dela, eu sentado. E a menina é um negócio, é uma voz, é uma Joss Stone perdida ali, entendeu? Maravilhosa, impressionante. E ainda toca um violão. Aí quando ela acabou, eu falei, vamos tomar café? Vamos. Ela falou para mim, pô, mas que legal, quanto tempo, eu me tornei mãe, tô casado, não sei o quê, tô com meu companheiro, barará, daqui para lá, não sei o quê. Eu falei, muito legal, eu abri a produtora, efetivamente, tá assim. Ela falou assim, posso te falar? Me arrependi de não ter fechado o negócio com você naquela época. Porque se eu tivesse alguém que cuidasse da minha carreira, eu teria hoje muito mais. Hoje eu tenho uma filha, eu sinto essa necessidade e eu gostaria muito que você fosse meio AR, né? O meu gestor de carreira. Eu falei, eu não. A Buskers Records quer porque eu sempre quis você comigo e agora chegou o momento. Estou assinando um contrato com ela agora, essa semana está assinando um contrato. Então, quer dizer, como é que é o processo? O processo ele acontece no momento que é bom para ela e bom para mim, eu identifico ela enquanto produto, uma pedra bruta para virar um produto, e aí, depois que assina o contrato, o processo é ela senta comigo e com o diretor musical e a gente entende quem é ela na música. Porque eu não posso pegar ela e falar assim, tudo bem, agora você vai ser a Anitta. Entendeu? Não faz sentido. Quem é ela na música? E aí a gente, com o olhar de negócio, fala assim, bom, tá bom, ela é essa, como é que eu consigo fazer ela ser um produto vendável? Então ela não é uma Anitta, não sei o que, mas ela pode ser uma Joss Stone com pé no Amy Winehouse com um pouco de jazz. Tem mercado? Tem. Analisa o mercado e a gente começa a trabalhar ela e as construções das músicas e do perfil a gente potencializa o que ela já é. A gente não vai mudar o que ela é. A gente vai potencializar. Porque se a gente enxergou alguma coisa dela, ela já é. Né? A gente vai potencializar o que ela é. E aí sim transformamos ela num produto vendável, merchandising. Aí a gente produz todo o merchandising, manda produzir fora, faz camiseta, faz uma porrada de coisa, e aí começa. Na nossa plataforma, nós vamos começar a fazer shows ao vivo, onde as pessoas vão dar a famosa moedinha do Buskers, vão dar online. Nós vamos fazer shows ao vivo, então tem uma série de coisas. Tá, nós estamos lançando a rádio Buskers Records, onde a gente vai trazer eles para entrevistar, para falar bastante, vai tocar as músicas dos Buskers, vai trazer conteúdo deles. Então, quer dizer, a gente está se apropriando de um mercado que pouca gente olhou por enquanto, entendeu? Esse é o caminho. Muito legal mesmo. Satisfeito, diretor? Não tem mais nenhuma pergunta? O diretor está com os olhinhos brilhando. Eu tenho várias, mas aí a gente deixa mais uma, diretor, faz mais uma, vai, para você não falar que nunca fiz nada de bom para você. Não, mas eu acho, assim, é porque de fato é um papo que dá para desenvolver muito aqui. Se me deixar falando disso, eu falo 20 dias. Mas é muito legal isso, Marinho, porque de fato, né, assim, essa ponte, às vezes, ela é muito necessária, assim, enfim, tem documentário, tem série, você vê muitas vezes muito artista renomado que precisava dessa pessoa, precisava de ter esse salto da rua. Exatamente. Rod Stewart sai da rua. Exato. Tem muitos, sabe? Então, eu acho que esse meu olhar de empreendedor e de empresário me fez olhar para o segmento que eu amo e conseguir fazer disso meu futuro, né? Ou seja, o resto da minha vida é olhando para isso, né? Perfeito. É isso, pô, passa demais. O que nós vamos deixar combinado no ar aqui, obviamente, se o Marinho quiser, Bruno, para o seu deleite, vai ser assim, Marinho, quando você tiver uma agenda, quando você vier no Brasil, você vai me avisar para a gente almoçar, para a gente, porque teve um Covid nessa história da última vez que nós fizemos no Instagram. Eu peguei Covid. Isso. Você veio ao Brasil. Isso.
você veio ao Brasil, pegou Covid, por isso nós não almoçamos juntos. Então, o senhor me deve uma agenda para almoçar. E aí, quando a sua agenda tiver nos próximos dias, deixando até rodar um pouco mais, aí esse vídeo vai aparecer a partir de setembro. Então, nós estamos em julho. E aí, o que a gente vai fazer? Lá para setembro, outubro, o diretor vai anotar, eu vou te chamar. Nós vamos fazer um outro conteúdo só sobre essa coisa de empreender na arte. E o apresentador será o diretor. Tudo bem assim, diretor? Porque daí o senhor vai tirar todas as dúvidas possíveis. Eu vou ficar lá nos bastidores, vou aparecer, vou fazer uma pergunta horrível e tá tudo certo. Vou adorar. E dito isso, Marinho, gostaria que você fizesse as suas considerações finais desse bate-papo. E antes de tudo, te agradecer pela aula. É sempre um prazer, a sua generosidade. Você é um cara que você tem sucesso não só por ser bom, como empresário, como estrategista, como tudo que nós falamos aqui, mas porque tem bom coração. E pessoas de bom coração merecem ter sucesso. Eu já te disse isso uma vez e te digo novamente. Quando eu fiz alguns questionamentos sobre Portugal, você me mandou muito conteúdo, tá andando esse projeto, tá? Depois a gente fala disso, tá rodando, e muito pelas coisas que você me falou. Então, aqui você tem 2, que eu vou falar pelo Bruno, pessoas que torcem por você. Então, gostaria que você fizesse as suas considerações e obrigado mais uma vez. Marcos, Bruno, eu que agradeço por lembrar de mim e falar, puta, vamos falar com o cara, né? Porque você tá do outro lado do oceano, tem neguinho que nem lembra que eu existo, e saca? Então, eu acho que eu queria te agradecer muito vocês dois. É sempre demais falar com vocês. Toda vez que a gente bate um papo é uma delícia, porque o papo flui, as coisas acontecem. E, na verdade, puta, não é aula, cara, é um papo de botequim, né? É um puta papo de botequim gostoso, que a gente está falando de coisas que é a nossa vida, né, bicho? Você está falando da vida, né? Você está falando do que a gente faz no nosso dia a dia. Não tem nenhum protocolo, né? O protocolo, de onde, espera um pouco, agora eu vou trazer as regras da lei é o que a gente faz no dia a dia. Então, obrigado pela oportunidade. Obrigado por abrir espaço para eu falar um pouco da Buskers, que é minha paixão, né? Hoje é minha menina dos olhos de ouro, dos olhos de ouro aqui, é onde eu estou apostando todas as minhas fichas. E, bicho, conta comigo. Se vocês precisarem do outro lado aqui, pastel de nata, eu mando para vocês numa caixinha, vocês que mandam. Vê o que vocês querem. Vai falando aí, pô. Para mim tá tudo... Oferta forte. Oferta forte. Oferta forte. Oferta forte. Então eu vou fazer outra. Vem para vocês combinam de vir para cá, a gente come pastel de nata, queijo da Serra e vinho do Porto, aqui olhando o Rio Douro, tá bom? Nossa, aí chutou o balde. Marinho, quem quiser te seguir nas redes sociais, tá aqui embaixo o Marinho Ponce. A gente vai colocar Marinho Ponce, depois você vai passar o Instagram da Buskers, que eu juro para vocês que na hora que o Bruno estava perguntando, eu tentei achar, mas não fui capaz de escrever Buskers corretamente. A gente vai colocar aqui embaixo também, e também o link do teu canal, que eu já passei para o Bruno. Tem lá o Marinho Ponce também no YouTube, com entrevistas, com bate-papo. Por isso, eu estava escrevendo errado, o Marinho colocou agora aqui. Agora achei. Aí dá até tempo aqui, Bruno. E esse daqui, o de baixo, é o Instagram é o Instagram da banda, do menino que cantava na rua, não sei o que a gente faz, que a gente tá fazendo shows com o Elvis aqui pelos cassinos da Europa toda. Perfeito. E só posso te agradecer. Vai ter, tô devendo aqui para você que acompanha, que está acompanhando a gente. Não sei se são 1.000 pessoas, 2.000 ou uma pessoa, mas o importante é que acompanhe. E vamos fazer esse episódio aí falando só da Busker, só que o apresentador será o diretor, para o seu deleite falar de música, o diretor. Os seus olhos brilham, diretor. Vou te falar um negócio, Bruno. Quando a gente marcar isso daí, eu vou trazer um produtor musical para falar junto. Você vai ver que delícia conversar com ele. Vai ser demais. Vamos nessa. Tá fechado. Empreendendo com arte. Esse vai ser o título aí. Que eu tenho certeza que vai render bastante. E agradecer novamente a quem acompanhou. Deixa aí o seu joinha, compartilhe com um amigo esse bate-papo. E esse foi mais um episódio do Você Empresário.